Olá, pessoal! É hora do break. Fala, galera maravilhosa! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast nessa sexta-feira maravilhosa, última sexta-feira do mês de março, que nós chamamos de mês da mulher, e para a gente poder comemorar, né, encerrar com chave de ouro, temos aqui uma super mulher, né, não, Vani? Pelo amor de Deus, o que é esse ser humano? Vani, dá um oi para a galera aqui que a gente já chama a nossa convidada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, mais uma vez, mais um podcast e sempre naquele mistério, ninguém sabe o que vai acontecer. E dessa vez, gente, é uma pessoa maravilhosa. A gente vai estar conversando. E assim, eu estou super curiosa para conversar com esta garota. Não sai daí, não sai daí não, fica ligado. Já compartilha esse link com seus amigos para que mais pessoas conheçam esse podcast maravilhoso da galera aqui do Ministério Jovem. Aliás, esse formato novo serve para todo mundo, para jovem, para velho, para todo mundo. Então, compartilha de montão esse podcast, compartilha o link aí para a galera, conheça os nossos vídeos lá no YouTube, né? Estamos aí dando uma cara nova para essa ferramenta, né? Então, quero convidar você para assistir junto com a gente aqui. Para você assistir, não, é para você escutar os detalhes dessa conversa que vai ser um bafafá, meu amigo, minha amiga, você não tem noção. Esta pessoa é chamada Karen Rapuk, ou Rapuk, depois ela me fala se eu estou certo ou estou errada. Ela é nada mais uma promessista, uma mulher cristã, uma mulher de Jesus, entendeu? Nutricionista, ela é coach, ela é professora, ela é mãe, ela é casada, ela é mãe de gêmeas, meu querido, que não é para qualquer um, tá entendendo? Líder de ministério jovem, e ela... Gente, faltou falar alguma coisa, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para falar dessa mulher. Karen, é com vocês, se apresenta aqui para a galera. Olá, paz do Senhor. Muito feliz em estar participando e poder estar dividindo com vocês um pouquinho da vida, né? Um pouquinho da palavra de Deus dentro daquilo que eu faço. E é isso aí, né? Minha vida é bem agitada. Mas a gente pode imaginar, estou né? super disposta a falar muita coisa sobre ela. Muito legal, gente. Eu quero, para a gente começar, para a galera poder te conhecer um pouquinho melhor. Primeiro, quantos anos você tá? Porque você tem cara bem de menininha. É o Renil? É Mary Kay? Ou tu é jovinha mesmo? Então, eu tenho 26 anos, né? Por incrível que pareça, se eu ficar do lado da minha mãe, vão achar que a minha mãe é minha filha. A minha mãe parece ser ainda mais nova. Minhas tias também, então eu acho que é um pouco da genética, sabe? Eu me formei em nutrição e dietética. Depois disso eu fiz algumas especialidades, fiz coach, né? Estou terminando a minha pós de nutrição esportiva, fitoterápicos. Estou com uma pós trancada de oncologia, né? Terminei minha graduação de coaching também. Um coach que tem uma graduação de life coach, team coach, enfim, são várias graduações com certificado internacional, né? Então, se eu for para outros países, eu posso usar a minha certificação de coach. Nossa, sensacional. Também, né? Como você já falou, mamãe de gêmeas. Sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho ser mãe de gêmeas. Elas têm 3 anos e 6 meses. Legal. E assim, sempre foi meu sonho de criança. Eu já brincava com 2 bonecas. Quando eram crianças e perguntavam assim: vai ter filho? Quer ser mãe um dia? Quero ser mãe de gêmeos. Só que eu sempre fui uma criança que gostou muito de brincar na rua, de correr, jogar bola, levantar papagaio. Eu fazia meio que o papel do meu irmão. Meu irmão já não gostava muito de ir pra rua jogar, ele tinha medo de jogar peteca com os meninos, que os meninos brigavam na rua, então eu ia para defender como a irmã mais velha, né? E acabei gostando. Eu postava corrida com o menino na rua, valendo R$1, R$2, sempre ganhei. E aí eu cresci com esse negócio de quero ter gêmeos meninos, eu queria ter 2 meninos. Era o Murilo Henrique e Murilo Guilherme, era o nome deles para mim, né? E eu cresci
Eu cresci com essa ideia, vou ter gêmeos, vou ter gêmeos. E quando aconteceu, eu descobri, eu já estava com 2 meses de gestação. O dia que eu descobri que estava grávida foi o dia que eu já descobri que eram 2 bebês. E aí eu ouvi o coraçãozinho. Foi. Eu ouvi o coraçãozinho das duas no mesmo dia. Foi o choque, foi só em um dia. 23 de janeiro de 2016. Foi um negócio, ó. Então, 17, na verdade, foi quando eu descobri, né? 23 de janeiro de 2017. E aí foi um susto, né? Infelizmente, coisa que eu não aconselho, não foi planejado, né? Não foi planejado, não por mim, né? Mas Papai do Céu sabe de tudo. Papai do Céu sabe de tudo. Então, eu estava, na época, inclusive, eu estava fazendo meu TCC da faculdade. Então foi muito difícil. Eu estava fazendo também autoescola e já estava naquela parte de marcar a prova da autoescola para ir fazer. Então a família não deixou eu ir, porque como era uma gravidez de alto risco, por ser gemelar, né? Eu corria risco de ficar muito nervosa e ter algum problema. Então eu não fui fazer até desistir na época. Até hoje ainda não consegui voltar por conta da rotina, né? Não consegui voltar para fazer autoescola. Senão eu já estava aí dirigindo até caminhão, que eu não sou fácil. E aí Que máximo, gente. eu continuei assim, daí para frente, até me privando de algumas coisas, né? Da minha vida radical, porque muito radical a garota, né? Por conta da gravidez, né? A gravidez me parou um pouco. Desde pequena também eu sempre cantei. Gravei um CD com 15 para 16 anos, né? Eu canto aqui. Tô falando para você que essa mulher é multi. Eu também não sou louca, eu faço parte de um time de mulheres multi. Vani, é nóis, querida. Eu vi um monte de vídeos, é verdade. Me conta essa história, participou de concurso e tudo, né? Sim. Olha, aqui na minha cidade eu já participei. Aqui e algumas aqui perto, no caso, no Pará, eu fui para Oriximiná, fui para Juruti. Eu participei de cerca de 46 festivais na minha vida toda, até agora. Assim, graças a Deus, sempre eu tirei uma classificação legal. Teve uns 3 que eu fiquei em segundo ou não peguei alguma classificação, mas Papai do Céu sempre me colocou em primeiro lugar. Meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. Eu roubo muito, sabe, nisso. E aí foi quando eu gravei meu CD, né? Gravei o CD e consegui ainda divulgar um pouco aqui na minha cidade, mandei alguns CDs para fora, mas ficou por aí porque eu era muito nova também e eu sempre quis focar muito na minha profissão, porque também sempre foi meu sonho ser nutricionista. Era um sonho que eu tinha, que chegou a ser, sim, maior sonho do que ser cantora. Porque eu achava muito lindo poder curar as pessoas com o alimento. Então, isso foi o que me atraiu, né? Então, assim, eu deixei um pouquinho a música de lado em relação as pessoas achavam que eu ia fazer faculdade de música, por toda a minha música, assim, a minha vida sempre ter sido em torno de música, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu fiz totalmente o contrário do que as pessoas esperavam, assim, os amigos e tal. E eu fiz Aliás, sem querer te interromper, mas já dando uma dica aqui para a galera, pegar esse gancho aqui, que às vezes as pessoas colocam muita expectativa em cima da gente, quando a gente é muito jovem, e muitas vezes a gente realmente vai nesse embalo, porque tinha tudo para ter aí uma carreira, para deslanchar mesmo nisso. Só que às vezes, gente, a gente tem um outro sonho no nosso coração. Então, a gente tem que fazer esse paralelo aqui. É importante o jovem ouvir, as meninas ou os meninos que vão ouvir isso aqui, ter isso em mente. Olha, nem sempre você não... Olha, gente, não vai junto com a boiada, porque nem sempre você vai... Né? Não é que não vai dar certo, mas não é o sonho do seu coração. E era tudo para dar certo, uma baita de uma carreira, né? Tudo. E aí você decidiu, não, eu quero fazer nutrição e acabou. E é isso que eu quero fazer. Isso, foi o que eu decidi. Tanto que eu decidi, eu estava na 5ª série do ensino fundamental, quando o professor colocou na lousa profissões do futuro, que ali era uma profissão do futuro, né? Nossa, que eu vi aquele nome nutricionista, uau, o que é isso? E ele deu uma pincelada lá, né? Porque poucos países tinham também, né? Profissional, então... Ali eu me apaixonei. Aí meu pai começou a fazer o técnico em nutrição, que era a único que ainda tinha aqui em Manaus, era o técnico em nutrição, não tinha ainda nutricionista, né? E aí meu pai fez o técnico, aí que eu me apaixonei mais ainda, vendo meu pai estudar, ele me explicava algumas coisas, aí eu fui me encantando cada vez mais e mais. E
Aí eu decidi nunca me frustrei em relação à minha escolha, porque não foi ninguém que colocou na minha cabeça. Ninguém disse, ó, vai lá e faz isso, ou então faz isso. Minha mãe, meu pai, eles sempre deixaram muito aberto. Eles diziam assim, nossa vontade é que vocês sejam felizes. Mas é claro que a mamãe sonha com a filhota sendo médica. Papai sonha com a filhota sendo isso. Eles falam, não é o sonho deles. Que é normal de todo pai. Eu também hoje, como mãe, poxa, eu sonho um dia ver minha filha, né, uma doutora, graduada e tal, mas eu não sei qual que vai ser a decisão dela, né? Pois é. Graças a Deus, assim, em relação a isso, eu vejo orgulho dos meus pais hoje em dia, e não frustração, né? Que eu acho que se eu tivesse escolhido, quem sabe, a música, hoje eu seria frustrada, os meus familiares ficariam tristes pela minha frustração, né? E foi isso. Foi quando o pessoal até dizia, poxa, mas você vai estar fazendo faculdade de nutrição, mas e a música? Eu disse, não, eu continuo cantando, gente. Só que eu vou seguir minha carreira, entendeu? E aí eu passei a seguir minha carreira, infelizmente, ou felizmente, infelizmente, porque eu pequei. Eu fui uma pecadora mesmo. Eu peguei por misericórdia da minha vida. Eu acabei tendo um relacionamento com um rapaz. É assim, eu sempre procurei me relacionar com jovens de igreja, da minha igreja. Eu tive um namorado da nossa igreja Missão da Promessa, né? O outro era de uma igreja presbiteriana, mas sempre foi esse caminho. Por quê? Eu era cantora, um deles era músico, aí dava certo o namoro, né? O namoro, a gente passava o namoro inteiro só cantando e tocando, então não tinha problema. E eu acabei encontrando um rapaz que estava afastado da igreja há muito tempo, mas que tinha ali uns princípios familiares, né? Digo, opa, então eu vou pescar esse peixe para a igreja. Aí comecei a trazer ele para a igreja, e infelizmente eu caí em tentação. Eu acabei acelerando alguns processos. Eita, papai! Me arrependo muito, porque isso acabou me trazendo consequências, né, como uma disciplina na igreja, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu dizia assim, gente, eu nunca vou ter uma disciplina porque eu quero fazer tudo certinho. E eu sonhava em casar, eu sonhava em fazer, e acabei acelerando o passo, né? Mais um conselho aí que eu deixo para os jovens, né? Isso acabou me trazendo muita tristeza mesmo. Meu coração ficou muito abalado durante o início da minha gravidez ali, porque eu não podia estar na igreja fazendo... né, Keren? Exatamente. Muita Era a cobrança. É muito difícil, Exatamente. muito difícil mesmo. E assim, eu ouvi as pessoas falando para mim na igreja, as irmãs, fico até emocionada de falar. Não tem problema, estamos aqui mesmo para chorar, para rir, né, nós, amiga? Poxa, irmã PUC, eu quero muito que a minha filha trabalhe como você trabalha na igreja, porque eu sempre trabalhei com jovens, sempre gostei de estar envolvida nessas coisas. Eu queria muito que meu filho se envolvesse assim, minha filha se inspira muito em você cantando, e aí foi quando eu me vi em disciplina, e eu lembrava, essas frases passavam na minha cabeça dia e noite, muito entristecida, eu ficava assim, digo, meu Deus, eu te entristeci, mas eu também devo ter entristecido muitas pessoas que se inspiravam em mim, porque eu sou de berço, né? Adventista. Minha mãe é de berço. Meu bisavô, ele foi um dos fundadores da nossa igreja aqui no Amazonas, né? Então, assim, é de berço para minha mãe, para meus irmãos, enfim. Então, foi muito triste para mim aquele momento, aquela passada ali por esse processo. Porém, a minha maior alegria foi a minha igreja, meu pastor, sabe, assim, ele nunca me abandonou, sempre vinham em casa me visitar, se eu faltava um culto, por que você não veio para o culto, né? Porque eu sempre era envolvida no grupo de louvor, porém eu nunca quis fechar com o grupo de louvor, não, quero fazer parte, porque como eu cantava em outros ministérios, às vezes eu não podia estar no culto oficial, né? Então, por causa do CD e tal. Então, eu sempre cantei muito solo. Mas mesmo assim, quando eu faltava, meu pastor ligava, oi, tá tudo bem? Como que você tá? Minha igreja nunca me abandonou. Em nenhum momento. Eu não vou dizer assim, eu recebi disciplina, me afastei porque a igreja... Muito pelo contrário. A minha igreja me apoiou, segurou minha mão, disse, a gente vai passar por isso junto. Sabe? Glória a Deus por isso, porque foi uma fase muito difícil para mim.
E aí eu tive que dar pause, né? Nessa idade, você estava com quantos anos nessa fase? 22 para 23 anos. Certo, já era de maior, já estava ali, né? Já, sim. Tal. Mas assim, mesmo assim, isso me vi como uma criança, assim, sabe? É. Muito A gente se difícil. sente muito nova, a gente está totalmente despreparada, né, para esse momento de firmar. Aí você tem que firmar mesmo o teu relacionamento, ter certeza se é isso mesmo que você quer. Aí tem a questão da gravidez que não foi planejada, essa rede de apoio da família, da igreja, que não acontece em todos os lugares, vamos deixar isso bem claro, né? Até aproveitar aqui, a Vani faz parte aqui com a gente desse bate-papo, que ela é esposa de pastor, e a gente vê muito essas coisas, né, Vani? Você, aqui, aproveitando só esse gancho para a gente abrir até, assim, só para deixar um exemplo, né, para as pessoas também, que eu acho importante a gente falar disso, porque não é uma coisa que acontece 1 em 1 milhão, certo, gente? Acontece mais do que a gente gostaria, na verdade. E não é falta de instrução, não é porque a gente, é uma bobeira, um momento de bobagem, sabe assim, um descuido. E aí, o quanto é importante, Vani, essa rede de apoio nesse momento para uma menina, para um menino que passa por essa situação? Super importante, né, Andréia? Porque aí, como você vê, né, a Keren está sendo um exemplo e tanto, assim, né, do que realmente acontece. Porque muitas vezes a rejeição por parte da igreja, até, né, por parte da liderança, o julgamento, né, o dedinho apontando, mas era santa, né, fazia parte de tudo e tal, e de repente, Sim, né, aí esse tipo de apoio ele mostra para a pessoa que o amor supera, né? E tem a questão muito da tolerância. A tolerância do pecado, não é a tolerância do pecado, né? Mas é a tolerância da pessoa, né? De saber que a pessoa é imperfeita como eu sou imperfeita, né? Como nós somos imperfeitos e estamos todos sujeitos a cair, né, Andréia? Então, esse apoio ajuda a manter a pessoa de pé, na hora da tristeza, ajuda a mostrar que ela é mais importante do que o ato que ela cometeu, né? Valoriza, a questão de valorização da pessoa em si. Isso faz bem para a psicologia dela, né? Para as emoções. E ainda no caso da Keren, que veio com a gravidez, né? O choque é muito maior, o baque é muito maior, né? Então, se essa jovem, né? Até um rapaz mesmo, que de repente foi ele que engravidou a menina, e se eles não têm esse apoio, né, de dizer, olha, não importa, independente do que você fez, né, você vai sofrer as consequências, porque todo pecado gera consequência, mas a gente tá aqui, cara, a gente te ama, a gente quer te abraçar e você não está sozinho para passar por isso. Isso vai evitar depressão, isso vai evitar ansiedade, né? Tá muito que a pessoa, ela de repente, ela caia num poço sem fundo, porque ela já está frustrada com ela mesma, né, André? Ela só está frustrada porque ela já errou, e ela já sabe o que fez, ela tem vergonha de Deus, ela tem vergonha das pessoas, tem vergonha do mundo. Então, se a gente não tiver esse coração de chegar lá para mostrar, olha, nós somos um campo aberto para você e a gente está aqui, a gente só vai estar ajudando a piorar o estado dela, né? Porque eu falo assim, gente, depois que já aconteceu, aí não adianta ficar chorando pelo derramar. A gente tem que ficar de zóio, a gente tem que ficar de zóio, tem que ficar em alerta enquanto não aconteceu. Depois que já foi, minha filha, daí agora você tem que, olha, apoiar e tentar, né? Vamos remediar esse negócio aí. A gente precisa ter alguns alertas, eu acredito. Quando a gente está num relacionamento, que o negócio começa a esquentar demais, mano, fuge, louco, fuge. Sai fora. Porque, óbvio, né? Nós somos seres humanos, a gente foi feito para isso mesmo, entendeu? Uma mulher ali, tal, casal, né, não, Maria? Ou querem, uma curiosidade agora, né, em relação a essa questão, assim, porque tem muita menina que acredita em namoro evangelístico, né? No caso aí, né, você foi lá, né, eu vou pegar garotão aqui, vou trazer aqui para Cristo e tal. No caso, foi nesse sentido de você acreditava naquele momento ali que... Sim, pode ir. Não, no momento o quê? Do ato? Quando você decidiu, não, eu vou trazer ele e tal, e aí eu dou uns pega, namoro e tal, mas eu vou trazer ele. Você acreditava, assim, nessa ideia do namoro? Não. Eu comecei a paquerar,
né? Comecei a paquerar ele. E aí, o que que eu fiz? Eu botei eu sempre fui muito ativa na rede social, né? Facebook, Instagram. E aí eu cantei. Na época, ele trabalhava como um cobrador de lotação, que é como se fosse um cobrador de ônibus, né? A pessoa que recebe dinheiro. E aí o que que eu fiz? Eu fiz amizade com o motorista, porque era na volta do meu curso, né? E aí eu falei, o senhor é da igreja? Ele disse, eu canto, mas assim, a minha intenção era que quem eu visse fosse o cobrador, né? Aí, poxa, que bom, você me visita, não sei o quê. Eu digo, eu tenho uns vídeos no Facebook, se eu quiser olhar, meu nome aqui, meu irmão, você compartilha lá com seus jovens. Aí peguei e adicionei ele no meu Facebook, o motorista, para ele ver meu vídeo cantando. Essa foi minha forma de pescar o meu peixinho. Daí ele assistiu em algum momento, numa pausa do dia dele, e disse pro cobrador, olha só, ela canta mesmo aquela menina. Aí pegou e mostrou o vídeo para ele. Quando foi, eu acho que umas 8 horas da noite, eu recebi uma caixinha de convite pro meu Facebook. Era um convite dele me adicionando no Facebook. E aí eu fiz questão de deixar bem claro para ele que eu era cristã realmente, né? Que eu tinha ministério na igreja e comecei a por ali mandar mensagem para ele, versículo, e aí ele pegou e falou assim, você pode mandar seu WhatsApp? Aí tá, eu vou mandar. Eu demorei uns 2 dias para mandar meu WhatsApp para ele. Doida para mandar meu WhatsApp para ele, mas eu digo, não, vou segurar uns 2 dias. Difícil, faz de difícil. molho. Né? Dá uma segurada. E aí eu mandei para ele o meu WhatsApp depois de 2 dias, ele me adicionou e mandou um oi. Oi, tudo bem? Aí oi. Aí passei 2 dias sem respondê-lo de novo. E ele mandou um monte de interrogação. Na época ainda não tinha os adesivos, né, do WhatsApp. E aí, oi, um monte de olhinho, né? E nada de eu mandar mais nada. E quando foi um belo dia, eu respondi. Oi. Aí ele disse, então... Plena, né? Tá plena. Exatamente. Vi um vídeo seu cantando, achei muito lindo. Eu gosto muito desses hinos, eu gosto do hino do Fernandinho e tal. Aí foi quando ele contou a história dele, tô afastado da igreja, tarará e tarará. Daí eu disse, então vem conhecer aqui a igreja, vem visitar com a gente. E ele começou a vir nos cultos, dias de domingo. Só que assim, ele morava muito longe. Mas muito longe daqui. Muito longe mesmo, que ele tinha que sair da casa dele cerca de 4 horas da tarde para estar aqui nas 7 horas da noite, 6h30 no caso, que era o culto. Então, era bem longe mesmo. E aí eu falei assim, já que tu mora sozinho, por que tu não aluga uma casa aqui perto para te frequentar aqui a igreja? Aí ele se animou, né? Aí eu digo, meu Deus, mas ao mesmo tempo isso é perigoso para mim. Eu digo, mas eu vou arriscar. E aí ele veio, se mudou para cá, para o meu bairro, continuou trabalhando, né, na lotação lá, porque a família dele é de um interior aqui de Manaus, é de São Gabriel da Cachoeira. Então era só ele aqui, né, e a mãe que mora também um pouquinho mais longe. E aí ele congregou aqui, começou a fazer estudo, né, com o pastor. Aí foi num problema que teve nessa casa, que ele foi se mudar para outra casa, que era aqui no bairro mesmo, que aconteceu a gravidez. Aí vamos contar para o pastor. E nós fomos contar para o pastor. E aí, só que antes, não, eu tô pulando. Antes ele fez o estudo batismal, ele batizou na igreja, começou a frequentar. Aí foi depois de quase um ano. Quando aconteceu esse problema de mudança dele, ele foi mudar e aconteceu. Só que assim, ele já era batizado, ele já congregava na nossa igreja com a gente. Certo. Já estava envolvendo ele no Ministério Jovem. Ele tem uma voz muito bonita. Muito bonita. Só que ele tem vergonha de cantar. Então, eu acredito que ali deu certo essa pesca, sabe? A pesca deu certo, só que a pescadora aqui caiu em situação. E aí eu acredito sim, que se o jovem ou uma jovem, que se ele gosta de alguém que não é da igreja, então que tem ali uma raiz também cristã, que ele deve analisar muito, porque às vezes a pessoa não é da igreja, aí quer conquistar a menina, se finge também de ovelhinha ali, veste uma fantasia de ovelhinha, finge que tá na igreja, depois que tem a confiança da jovem, fica com a jovem e cai fora. Tem muita gente que faz isso também.
Então, Eu isso acredito, tem que ficar bem claro, né? Que foi muito, foi só depois de batizar, depois de estar muito tempo depois, assim. Não É foi por uma isso, coisa assim de você por isso que eu assumir o perguntei. namoro sério e aceitou hoje, não é assim. Por isso que eu perguntei, Keren, exatamente por isso, né? Porque tem essa questão, às vezes, né, de adolescentezinha, ali, jovenzinha, que, né, o rapaz, ele quer, porque as meninas da igreja, tudo as meninas sérias e tudo, né? Aí ele quer a menina lá da igreja, né? Porque, enfim, e aí ele faz isso, né? Se faz de ovelha e tal. E aí a bichinha acredita que, né, nesse namoro evangelístico, né? Que, não, eu namoro com ele, e no namoro eu vou evangelizando e vou trazendo para Jesus, não sei o quê, né? Isso é um perigo, meu Deus, que É um armadilha, perigo. né? Então a Eu gente acho que deixa. assim, se essa jovem não for realmente forte, né? tem um ex-pastor meu que ele é bem de idadezinha já agora. Ele falava assim pra gente, quando eu namorava com meu marido, ele falava bem assim, ó, porque eu vim morar em Curitiba, então era eu e o meu filho do casamento, do meu ex-marido. E aí eu morava sozinha com meu filho. Então, assim, que tinha, qual que era a realidade de você, André? O negócio é assim, vocês têm que evitar ficar sozinhos. Por quê? Uma vez você fala não, duas vezes você fala não, vou resistindo aqui. Mas a gente é humano, a gente, né, tem sangue correndo nas veias. E não tem essa, gente, porque a gente é cristã, porque ele é cristão, porque eles são, né, lá, estão lá tudo certinho, bonitinho na igreja. Não é essa questão na hora, meu amor. Você não lembra dessas coisas, não, meu querido. Na hora que o negócio esquenta, você esquece todos esses detalhes aí. Então, você não seja besta, você foge da situação. Então, assim, porque, olha, terceira, quarta vez você não vai resistir, meu amor. Então, você não fica brincando com o pecado. Você não fica ali, ó, na beirinha, entendeu? Brincando ali, porque uma hora você não vai aguentar, não vai resistir. Quando você vê, já foi. Exatamente. E aí que mora o perigo. Porque, cara, você pensa assim, ó, o teu caso, vamos dizer assim, é um caso que deu certo, né? Continuaram aí juntos, graças a Deus, estão criando as criancinhas tudo. Mas houveram muitos problemas, também consequência disso. Nossa, Porque imagina, mesmo ele estando na igreja, tendo igreja. sido batizado, ainda teve muito problema, porque ele tinha ali os amigos que não eram cristãos, que gostavam do mesmo time de futebol, aí vamos jogar bola, aí convidava para jogar bola, aí ir lá no jogo, assistiam futebol e chamavam muito palavrão, os amigos dele bebem, acabavam influenciando ele mesmo, ele estando na igreja, só que ele estava no caso de disciplina, né? Porque a gente pegou uma disciplina. E aí, mas a gente continuou congregando todo o tempo, mesmo durante a nossa disciplina. Tem esse risco também aí no meio, mesmo que dê certo no começo, no meio também pode, né? A gente teve muito problema, inclusive até mesmo problemas de mentiras. Ele mentia muito para mim, isso quando a gente já tinha nascido, né? Mentiu muito, me enganou durante um tempo. Aí eu passei a ser muito desconfiada já, mas porque era aquela insegurança de, poxa, será que ele começou a cometer os mesmos erros que ele cometia antes de aceitar Jesus, antes de estar na igreja e tal? Então, é muito complicado. A gente tem que estar ali muito firme na rocha, porque senão até a gente mesmo é sugado, não tem mais força para continuar. Então, essa jovem que pretende se envolver com alguém que não é cristão de verdade, precisa estar ali, ter certeza que ele é firme na rocha, porque se você for firme na areia, dá certo não. Verdade. É verdade. Eu digo assim, eu penso, mesmo quando a gente tá firme nos caminhos do Senhor, que a gente tá ali desenvolvendo o nosso trabalho, a gente é adorador e tudo mais, nós somos tentados o tempo todo. O tempo todo somos tentados, desde que a gente se entende por gente, desde lá da adolescência, né, puberdade, daí já começa, porque parece que vira uma chave, né, dentro da gente, que a gente começa a olhar o mundo, olhar as pessoas de outro jeito, né, não? E a gente começa a enxergar de outra forma, né, inclusive enxergar as formas, né, e aí a gente vai crescendo, aí você casa, as tentações não acabam por aí, né, Vani, né, Keren? A gente continua sendo tentadas, somos casadas, mulheres bem casadas, graças a Deus. Você, às vezes, jovens casados, né, que vão assistir, somos, né, graças a Deus, abençoados, mas a tentação, ela não para. Você tem essa ilusão de que vai
né? O inimigo vai continuar te tentando, vai continuar te provocando, e aí é ser firme na rocha, é ter certeza de quem você é, certeza do que você quer, porque eu digo que assim como o amor é uma escolha, todo dia eu escolho você, né? A gente faz essa escolha todo dia, escolho te amar, todo dia. Da mesma forma, você escolhe não pecar, né? Porque a tentação está ali, mas eu escolho não pecar. Não, eu não quero trair. Não, eu não quero mentir. Não, eu não vou cair aqui. É uma decisão. Você tem que escolher isso, porque as ofertas do mundo, gente, é muita oferta. É oferta, se não é física ali na tua frente, é virtual, é por telefone. Qualquer lugar, é na televisão, qualquer comercial que você vê, você vai ver nudez, vai ver de tudo. Então, a sua mente tem que estar voltada para Cristo mesmo, né? Então, fica aqui já aproveitando, né, este alerta para você, menina, principalmente para as meninas, eu acho, não estou querendo ser aqui, né, falar, ai, que só as mulheres que caem. Não, os meninos também têm que ficar alerta, né? Porque a sociedade, inclusive, a gente falou isso em um outro podcast, eu acho que os meninos são muito cobrados nessa questão da sexualidade, né? A própria família, às vezes, incentiva, impulsiona, porque se ele é homem, ele tem que, né? Tem que fazer as coisas, porque senão ele não é homem. E não é assim, não, gente. Isso aí é coisa do diabo, isso aí é pregação do inimigo, não cai nessa, não. Vani, você tem uma pergunta aqui? Não, só um comentário. Que o que eu acho mais interessante, mais legal da história toda, né, é que a Keren é uma mulher de superações, né, Keren? Porque, apesar, né, de ter passado tudo isso, porque tem muita menina que trava na vida, né? Então, ela vai ser mãe. Trava na beleza, trava na vida. Não ia perder essa. Né? Ela tem planos, tem sonhos, mas ela não vai mais, porque ela acha que a vida acabou, porque as daquilo ela simplesmente estagna, ela para a vida, mas superação, sabe? Você conseguir conquistar e você dizer, não, eu tenho um sonho desde a minha 5ª série, eu vou alcançar, eu vou ser o que eu quero, eu vou seguir carreira, e eu vou lá e você conquistou tudo aí. Muita gente desiste bem aí. Teve um momento, assim, logo após a gravidez, eu fiz uma cesárea, né? Então, depois de um tempo, uma fonoaudióloga que eu fui conversar me explicou por que aconteceu isso comigo, mas eu fiquei sem cantar quase um ano depois da minha cesárea. E cantar era uma coisa, assim, que, meu Deus, é minha vida, né? Todos os dias, aqui em casa, a casa da minha mãe, ela é de 3 andares. O primeiro andar é meu, né? O segundo é dela com meus irmãos e tem a laje. Quem passa aqui por casa vê todos os dias música para todo lado aqui em casa, porque meus irmãos também cantam, minha mãe canta. Então, a gente é o tempo todo cantando dentro de casa. E eu fiquei um ano sem cantar. O que aconteceu? A cesárea, ela corta um músculo. Eu não sei bem como é explicando fisiologicamente, mas ela corta um músculo que também passa, né, pela garganta. E como qualquer órgão, a nossa voz, a nossa garganta, ela é formada por músculo, que eles precisam ser trabalhados ali. Então, como eu tinha 2 bebês, todo mundo falava cochichando em casa, falava baixinho, né? Eu tinha que falar baixinho, eu não cantava alto, era sempre só coisa assim, pessoal. Alguém pega aquela mamadeira. Então, eu não treinava minha voz mais. Acabei de ficar um ano sem cantar. Nossa. Eu sou soprano, né? Para quem não sabe, o soprano é a voz mais alta de mulher, que alcança notas altas e agudas. E o que aconteceu? Eu fiquei com a minha voz tão grave que parecia que eu era um contraltão, assim, tipo, mais grave que a voz da Fernanda Brum, aquela coisa assim, bem... Minha voz ficou assim. E os meus amigos que cantavam, eles mandaram mensagem para mim. Inclusive, eu falei com eles ontem sobre isso. Eles mandaram áudio assim, Mana, o que aconteceu com a tua voz? Porque eu gravei um vídeo uma vez cantando uma musiquinha de dormir com a minha neném no colo. E a minha voz no áudio estava bem grave, e eles achavam estranho. Aí eles mandaram mensagem para mim. Aí que eu chorei mesmo. Porque eu já vi que as pessoas percebiam também que a minha voz tinha mudado. Não cantava mais, era o que eu entendia, né? Acabou minha voz. Então foi um ano que eu chorei muito por ter parado a minha graduação, né? Assim, pelas dores, porque meu corpo mudou, né? Eu sempre gostei de academia, eu sempre fui muito de praticar esporte, então eu trabalhava muito o meu físico.
acabei engordando muito, ganhando muito peso, né? A minha cirurgia não foi com, como é que é o nome? Plástica. O médico, ele fez uma cirurgia com ponto, mesmo aquele ponto preto, e foi uma cirurgia de corte muito grande. Então, marcas no corpo. Eu fiz uma barriga, gente. Você não tem noção da barriga que eu fiz. Me chamavam aqui de grávida de Taubaté, para vocês terem uma ideia. E eu, como era da curtição, eu comprei um vestido. Eu comprei um vestido igual da grávida de Taubaté só para tirar uma foto. E eu fiz um barrigão, então a minha pele esticou muito, também tive muitas marcas, muita estria na barriga. E imagina só, a mulher nesse período, ela fica, né, da gravidez, nasceu o bebê, ela fica com os hormônios totalmente alterados. Eu estava sem voz, estava com a minha graduação que ia finalizar trancada, eu estava na incerteza se eu continuaria no meu relacionamento, porque eu não era casada no civil, né? Eu estava cheia de marcas no meu corpo que, como mulher, para mim, aquilo foi muito difícil. As amigas que falavam que iam ser próximas, que diziam a titia ama, a titia vai cuidar, a titia isso, desapareceram. Então, foi um momento assim que ficou... a minha vida ficou totalmente desestabilizada. Quem foi ali o braço direito para tudo foi minha mãe, meu pai, né? Meus irmãos. A gente sempre foi muito unido aqui em casa, assim, nossa família sempre foi. Não é à toa que mesmo quando eu fui morar longe agora, no final do ano passado para cá, meus pais sofreram muito pela nossa união, que a gente sempre foi muito unido mesmo em casa. A gente fica até 3 da manhã junto assistindo filme, no outro dia tá todo mundo cedo tomando café junto, então assim, a gente é muito unido aqui em casa. E aí eu tive que ter que voltar a morar aqui. Eu tenho minha casa dentro da casa deles aqui. É bem legal a estrutura como ficou. E aí, na época, só minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Mas também tiveram minhas tias, que foram também muito importantes, meus avós, minha avó, meu avô. A minha família foi o apoio, sabe? Foi isso que foi o apoio, o que ficou para mim foi o apoio. Eu, como mulher, como cantora, como estudante, eu estava assim, muito mal, muito frustrada, porque tudo para mim estava diferente, né? E aí eu tinha uma amiga muito próxima, que eu dizia que era a minha melhor amiga, e eu acabei sofrendo uma traição da parte dela muito grande, que foi ali nesse período, minhas filhas tinham 3 meses, né? Eu acho importante falar isso, porque ali também foi uma superação para mim. Foi quando eu decidi que eu não ficaria mais com o pai das minhas filhas. Ele acabou se envolvendo com a minha melhor amiga. E ela vinha em casa, minhas filhas tinham 3 meses. Ela vinha em casa, cuidava das minhas filhas e se manteve aqui por perto. Só que ela dizia odiar ele e ele dizia odiar ela. Eles não se davam bem de jeito nenhum. Mas eles trabalhavam no mesmo local. E eles acabaram se envolvendo. Foi quando eu terminei meu relacionamento. Então, imagina, crianças com 3 meses, né, de nascida, ali a graduação parada, eu enorme, toda com um ponto que eu achava que... Eu acho que sempre vai ser muito grandão, né, muito visível. Eu estava destruída, assim, eu achava que não... E um dia eu estava ouvindo, e eu ouvi um hino esqueci o nome da cantora, mas é aquele Volte a Sonhar. Volte a sonhar. E para mim, assim, foi a chave, foi a ligação naquele momento. Eu disse, eu posso sim voltar a sonhar com a minha formação, eu posso sim voltar a sonhar com a minha voz, eu vou voltar a cantar um dia, porque Deus sempre disse que eu ia ser um milagre aqui na Terra. Porque rapidinho, voltando à minha infância, quando eu tinha 4 anos de idade para 5, eu sofri um acidente, que eu caí de uma laje muito alta da casa da minha avó, e a minha cabeça achatou o lado esquerdo. Eu fui levada a 4 hospitais aqui em Manaus. 4 hospitais. De um para o outro na ambulância, só dava tempo de tirar um raio-x e me mandar para o hospital seguinte, porque os hospitais diziam que não tinham como me manter, né, acordada, porque não tinham máquinas para me manter acordada no hospital.
E meu pai falou com Deus na ambulância, indo para o 5º hospital, ele falou com Deus na ambulância, entregou minha vida nas mãos de Deus. E a minha cabeça voltou no mesmo momento. Quando o médico do 5º hospital comparou a raio-x, a minha cabeça, que estava bem achatada do primeiro para o último, estava no lugar, né? Então, assim, ali veio uma promessa de milagre, né? Deus disse para meu pai que me usaria como um milagre durante a minha vida. Então, por acreditar nessa promessa que eu disse assim, eu não tenho mais a mesma voz, mas Deus vai me honrar. E eu fui sentindo perfeitamente, toda vez que eu cantava, eu recuperava alguma coisa na minha voz. As técnicas que a gente chama, né? Eu recuperava o vibrato da minha voz, eu recuperava um melisma que eu não conseguia mais fazer, uma nota que eu não conseguia mais alcançar. E tá aí, hoje, né, atualmente, as minhas filhas com 3 anos e 6 meses, eu voltei a cantar e as minhas técnicas que antes eu usava, eu falei até para os meninos, hoje eu tenho uma potência diafragmática muito maior do que eu tinha antes, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, hoje investir na música, eu ia estar muito mais preparada para isso. Agora que eu já tenho minha formação, já tenho a minha pós, né? E aí foi quando eu passei por essa tempestade, e aí eu ouvi um hino assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu disse, realmente, durante toda a minha vida, mesmo quando os meus pais se afastaram da igreja, eu nunca saí da presença de Deus. Aqui em Manaus as pessoas sabem, minha família sabe, durante um tempo meu pai e minha mãe se afastaram da igreja. E eu, mesmo pequena, com 9, 10 anos, eu amarrava uma xuxinha aqui, outra bem aqui, ficava igual a Chiquinha, toda mal feita. Ia com a roupa que eu achava no guarda-roupa. Tava amassada, mas eu ia, porque a mãe não deixava eu pegar em ferro, né? E eu nunca saí da igreja, mesmo com tudo isso. Todas as tempestades que eu passei, eu nunca me afastei da presença de Deus. A minha ligação com Deus, assim, sempre foi muito real. Não era baseada em porque fulano fala mal de mim, porque ciclano não gosta de mim na igreja, porque o pastor é isso, porque prega assim, porque canta assim. Foi muito Deus sempre, sempre, sempre. Tanto que, por todas essas fases que eu passei, eu poderia ter me afastado da igreja. Eu recebi proposta para ser de uma cantora de uma banda de forró aqui em Manaus, que era muito famosa na época. Era Rabo de Vaca, o nome da banda de forró. Me convidaram para fazer o teste para ser cantora dessa banda. Passava fácil, filha. Passava fácil. E aí, porque você é jovem e tal, assim vai dar certo, vai ser legal. Então eu tive muitas oportunidades para sair da igreja, né? Esse namoro também, que foi um namoro, né, difícil e tudo, a disciplina poderia também ter me... Mas eu nunca deixei de ir para a igreja, porque lá era um refúgio para mim. Era um momento que eu tinha ali uma intimidade com Deus, que eu também tinha em casa, mas lá é como se a gente se sentisse mesmo no hospital, né? Então era essa sensação que eu tinha, então eu sempre estava na igreja. Faltava culto às vezes, dava aquela preguicinha do sábado que eu confesso que, né, quando a gente é mãe, piora. Dá mais bebês que acordam a madrugada toda. Então foi bem complicada essa fase. E aí, o que eu fiz? Depois de eu ver esse hino, Santo dos Santos, eu disse assim, isso que uns 2 meses depois, dezembro, eu descobri em novembro, né, sobre essa traição da minha amiga com ele. E quando foi em janeiro de 2018, eu liguei para ela. E nisso ela era casada também, né? Tinha tido todo um problema muito sério em relação a isso. Eu liguei para ela e disse, olha, eu quero te pedir perdão. Quando eu falei isso, a menina começou a chorar na linha. Começou a chorar muito. Eu digo, não chora. Eu quero te pedir perdão, porque se algum momento, se eu falhei contigo, se algum momento eu tive culpa nisso, eu quero te pedir perdão. Quando aconteceu, eu te xinguei e eu quero te pedir perdão por isso, porque com certeza deve ter te magoado. Para com isso, eu que tenho que te pedir perdão, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse pra ela, eu saí aqui do culto pra te ligar, pra dizer que se você precisar de mim, você tem um abraço, você tem um colo, você tem alguém pra conversar, porque o lugar que eu quero morar é muito longe daqui. Mas eu quero te ver lá. E aí ela agradeceu pela mensagem, agradeceu pela conversa, né? E aí a gente manteve um contato, né? Da mesma forma que eu fiz, eu liguei para ele
E falei a mesma coisa, que eu perdoava e que eu queria perdão dele também, porque se em algum momento eu falhei e tal. E aí eu contei para as pessoas, eu fiz questão de contar que eu pedi perdão para eles. Nossa, mas do que eu ouvi, uma outra amiga minha disse: "Você tá doida? Você tá louca de pedir perdão para esses dois não sei o quê? Isso não se faz." Eles que tinham que te implorar perdão. Eu digo: nada disso. É Nada que o disso. Deus que a gente serve, né? O Jesus que a gente serve ensinou a gente a fazer de outro jeito. Não é por causa Exatamente. deles, é por minha causa, por mim, pelo meu relacionamento com Cristo, é que eu estou pedindo perdão. E foi isso, sabe, que me libertou. Parece assim que isso, pá, abriu aquela chave. Digo, agora eu posso continuar, agora eu posso voltar a cantar, agora eu posso voltar atrás da minha formação, agora eu posso seguir esse caminho que eu sei que agora Papai do Céu vai abençoar em todos os passos. E foi o que aconteceu, né? Eu voltei, fiz a defesa do meu TCC com a minha mãe do meu lado, segurando as nenéns. Gente, vocês não estão vendo nós aqui gravando. É um chororô aqui atrás dessas câmeras, vocês não têm noção, porque é muito emocionante, de verdade. Eu fiz a defesa do meu TCC e tirei uma das notas mais altas do meu curso. Foi a nota mais alta do meu curso, tanto da turma da noite da faculdade quanto da manhã. Inclusive, a Josiele, que está sempre gravando também, ela estava lá, ela foi lá, né, prestigiar também. Eu fiz uma defesa de TCC que, para mim, ali, coloquei muito de mim. Foi sobre a alimentação de mulheres na depressão. O que a alimentação poderia influenciar, né, nesse processo da depressão, que a maioria é mulher no Brasil. E foi sobre isso que eu falei. Então, eu tinha muito sobre isso para falar, né? Porque não que eu tenha entrado numa depressão profunda, mas eu quase entrei numa depressão, né? Devido a essa bomba que estourou nesse começo da minha vida de mãe. E aí, foi um atrás do outro, sabe? Assim, foi conseguir fazer isso, já comecei de entrada na minha pós-graduação, e já fui convidada para ser aluna de outros cursos também, e fui fazendo e foi dando certo, sabe? Fiz o coaching, fui fazendo os cursos e Papai do Céu foi abençoando. Minha voz foi voltando a gravar. Eu também trabalhei muito tempo com teatro, né? Como atriz. E aí eu fiz viagens para o Rio de Janeiro, para São Paulo, antes da gravidez, né? Com uma companhia de teatro aqui de Manaus. E a gente ganhou vários festivais de teatro também na nossa região e fora também, premiações. Só que aí eu disse assim, bom, agora nesse momento eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para ser mãe, né? Porque minhas filhas estavam ali crescendo, eu estava começando a andar, começando a falar, introdução alimentar, então eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Abrir mão do teatro, naquele primeiro momento. Eu abri mão das minhas viagens missionárias, que eu sempre fiz muito, né, pela igreja, assim, eu fui sempre para o interior como pastor, para outras cidadezinhas aqui perto, que a gente ia nos eventos até regionais, porque era meio difícil levar as dois nenéns, ela tem alergia na pele, então se fosse, por exemplo, uma vigília num lugar onde tem aberto, tem muito mosquitinho e tal, a gente adulto, a gente vai até amanhecer, né, mas criança é difícil, então eu passei a ter algumas restrições, né, para estar indo, saindo e tal. E aí eu trabalhava somente 8 horas semanais. Então eu ia 3 vezes no trabalho durante a semana, passava de 2 a 3 horas, dependendo do que eu fazia, né? E voltava para casa. Então eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Para poder cuidar agora delas. E aí eu estava trabalhando, estava legal, mas chegou a pandemia. Aí todo mundo foi dispensado, fui no bolo, mas aí fechou as clínicas, não podiam estar fazendo atendimento assim, que eu trabalho numa clínica aqui em Manaus também, do meu amigo Manuel. Mas mesmo assim, agora que está voltando, estou voltando nos atendimentos. Então, esse período todo, do ano passado para cá, eu fiquei em casa. Uhum. Tenho sido mãe 24 horas. Aí agora o negócio aqui é lavar, passar, cozinhar, fazer tudo dentro de casa. Nós, né? Estamos juntos O negócio nessa aí. é cocó e manda ver, né?
Sou a primeira a acordar, a última a dormir, porque tem que verificar se tá tudo nos eixos, né, antes de dormir. E como eu fiquei com um pouco de medo de colocar elas agora, ela já era para eu estar começando a escolinha, né? Eu tive medo, então eu tenho que, pela parte da manhã, ser professora. Aí, a parte da manhã, eu tô dando aula para elas, né? A minha mãe me ajuda. Mãe, hoje eu não tô afim de ser professora, vai no meu lugar, por favor. Aí ela vem, dá aulinha para elas. E a gente tá se virando assim, né, nesse momento. E lembrar também que eu pulei, né, a história, mas que depois que eu liguei pro pai das minhas filhas e disse para ele, a partir de hoje, se você quiser voltar, a gente pode voltar e reconstruir nosso casamento. E ele voltou, aí eu disse, tá, a gente vai voltar, mas em novembro a gente vai no cartório, a gente vai casar. Ele disse, quero casar, claro, é meu sonho, você é tudo para mim, enfim, aquele negócio todo, né, de romantismo. E a gente casou no civil, não casou na igreja. A gente só fez uma bênção dia 31 de 2018 na igreja, fez uma bênção, uma cerimônia só pelo pastor abençoar, né? Sim. E foi isso. E a gente está bem, graças a Deus, até hoje. A gente conseguiu manter bem as nossas conversas. A gente não fica falando dos erros passados, porque é isso que machuca muitas pessoas, né? Infelizmente, por tudo que aconteceu, o marido dessa amiga preferiu que ela se afastasse. Ele disse assim, você vai fazer mal para ela, sai. Tirou ela de perto de mim. Ele dizia que ela ia fazer mal para mim, né? Mas eu estava ali livre. Eu estou livre até hoje para voltar, ser amiga dela. Claro que eu não vou ser mentirosa e dizer não vai ser mais a mesma coisa. Não vai ser, não tem como, mas tudo pode ser reconstruído, né? É toda uma fase. Mas assim, ela teve filhinho depois, eu liguei, mandei presente, coisa que o pessoal dizia assim, ai, não acredito que tu fez isso. Tá louca? Não sei o que. Mas quando? Eu mandava Eu mandava no entregador com uma bomba pra casa dela, desse jeito, gente. Horror, gente. Causa um sentimento muito ruim dentro da gente, né? Traição, é muito triste. Às vezes a gente pensa só na traição de cônjuges ou de namorado, tal, né? De homem e mulher, mas a traição entre amigos, ai, gente, dói muito, porque a gente ama muito também demais, confia muito, é como se fosse um pedacinho de você mesmo, é muito difícil superar. E às vezes é isso que acontece, você perdoa, né? Porque nos faz muito bem, a gente precisa perdoar, porque assim também Deus nos perdoa os nossos pecados. Mas, assim, voltar tudo como era antes, né, é muito difícil, é muito complicado. É muito difícil. Então, às vezes, talvez daqui a alguns anos, né, quando já estiver mais velhas, né, talvez ainda tenha algum tipo de relação, mas eu acho que é até saudável esse tempo, né, esse afastamento para vocês amadurecerem também. Isso é bem importante aí também para a galera. E é engraçado que toda vez que eu posto um hino cantando, alguma coisa assim, sempre ela me dizia isso, ai, mano, eu me arrepio todinha. Sempre ela dizia, quando ela era minha amiga, quando eu cantava perto dela, né? Ela ficava me olhando assim. Eu falava assim, olha, mano, eu até suspeito, às vezes parece que tu é apaixonada por mim, para com isso, tá? Pelo jeito que ela olhava. Quando eu cantava. Não tem poder. Sangue do cordeiro, né? E aí, hoje em dia, quando eu posto vídeo, ela ainda faz a mesma coisa, ainda manda uma mensagem pra mim, diz, olha, me arrepiei, que hino lindo e tal. Então, assim, de uma certa forma, eu ainda consigo, né, deixar uma mensagem e tal, atingir ela lá onde ela tá, para que ela possa cada vez se aproximar mais de Deus, né? E é isso, gente, eu tenho vivido assim, agora mais um dia após o outro, por conta dessa pandemia, a gente está mais esperando, né, melhorar para voltar ativa mesmo. Sim. É muito difícil também para mim desligar delas, né, assim, de dizer, não, eu vou assumir um trabalho agora de 44 horas semanais, vou trabalhar é muito difícil, eu ainda não... É muito tempo ainda longe, não consigo, né? Ainda não consigo. Mas é muito aqui a gente tem apoio e ajuda de todo mundo aqui. Minha mãe principalmente, minha mãe precisa resolver um negócio. Ah, pode deixar, eu fico com elas. Ela fica, né? Ele também. A gente não tem muito esse problema. Quando eu digo ele, amor, preciso sair. Mas aí tem que dar todas as instruções, né? O mingau é assim, o café é assim, o lanche é assim, o pão é assim. É isso e aí mesmo, fica. Receitinha básica, porque senão, né, já viu. Aí eu chego em casa, a casa tá revirada ali.
Eu tive que deixar elas brincar, porque... Mas eu vou arrumar, tá? Espera aí rapidinho. Aí ele arruma tudinho, pronto, tá tudo certo. Faz parte, né, gente? Faz parte da casa, do casamento, de ter filhos, né? Quem tem criança pequena, ó, esquece casa arrumada, gente. Esse negócio aí, ó. Verdade. Porque a criança precisa, Verdade. agora. Na verdade, Verdade. por isso esquece, gente. Vai ter brinquedo espalhado, vai ter dedinhos, né? Marcas de dedinhos para todo lado. Móvel riscado, né? Eu deixo para arrumar casa à noite. É o que eu estou fazendo agora, porque antes eu me estressava mais. Aí eu falei, gente, não vou me estressar. Aí eu Em nome da saúde mental. Exatamente. olho para casa, tá toda arrumadinha, falo, ai, que legal, né? Mas no outro dia eu já sei o que é que vai acontecer. Mas aí, como eu já coloquei na mente, não tem importância, porque à noite vai ficar tudo arrumado. Tá bom, vai dormir, mas Eu tô fazendo assim também agora, porque eu tava tendo até queda de cabelo muito grande, sabia? Por conta disso. 2 meninas, uma bagunça de um lado, outra bagunça de outro. Quando eu vejo. Hoje, por exemplo, eu tava fazendo o almoço delas. Uma delas veio aqui na cozinha, assim, rapidinho, olhou pra mim. Aí eu falei, eu achei estranho aquele olhar dela. Eu corri atrás dela. Eu comecei a ouvir um barulho, tipo assim. Aí eu digo, gente, tem alguém martelando alguma coisa. Que eu cheguei no quarto. Uma delas estava na cadeira, a outra estava com meu martelo de carne, sabe aquele que a gente usa na cozinha, assim, pra carne? No guarda-roupa, aí virou pra mim, mamãe, tô arrumando o guarda-roupa pra senhora, tá? Eu digo, minha filha, não tinha nada quebrado. O que quebrou, minha filha? A mana quebrou! Ela tinha tirado aquela bolinha que puxa o guarda-roupa, né, e tava consertando lá. Perigo. Mulheres independentes já fazem seus próprios concertos, não é mesmo? Não tá fácil. Gente, olha, eu vou dizer para vocês que esse papo de hoje, assim, sensacional, né? Mas eu acho que a gente representa aqui uma parcela muito grande de mulheres, não só da nossa igreja, obviamente, não só de mulheres promessistas, mas, né, da sociedade. Representamos uma parcela enorme de mulheres aí. A gente realmente está fechando o nosso podcast do mês com chave de ouro, porque a gente teve aqui, se a gente separar por blocos, né, Bonita? A gente vai ter exemplos de várias coisas, né? De todo o processo de tentação, de dons, de usar o talento, de superação, do que é ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de sonhos, em nome de outros benefícios que você precisa ter. Não quebrar esse relacionamento com Deus nesse momento em que você está tão fragilizado é muito difícil, gente. E a rede de apoio nesse momento foi determinante da família e da igreja. Então, parabéns aí, pessoal de Manaus, parabéns aí da igreja de vocês aí, uma benção, parabéns para sua família, porque realmente a gente não é todo mundo que tem isso. Não é todo menino, toda menina que tem isso e quebra a pessoa mesmo. Porque a gente já está quebrado. Não é que vai quebrar, a gente já está. Porque a gente tem um sentimento de culpa, sim, que perdura por algum tempo. A gente tem que trabalhar muito isso espiritualmente e emocionalmente. A gente olha para o nosso corpo e não se reconhece mais, porque muda muito, muito. Eu falo assim, só de quando a gente é solteiro, depois a gente casa, eu falava isso para uma amiga minha. Quando você casar, amiga, seu corpo já muda. Por causa da prática, né, meu? Porque você começa a praticar, o corpo já vai mudar. Ela, não, nada a ver. Eu falei assim, escuta tua amiga. Escuta tua amiga, que você vai me dar razão um dia. Batata, gente, batata. Ela não é mãe ainda, mas é batata. Ela vai me ouvir, vai escutar depois, ela vai me reconhecer. Hoje em dia ela fala, olha, se eu tivesse te escutado mais, tinha me preparado melhor, né? Mas é batata. Então, parece uma bobagem, mas não é. Porque a gente não é feito de, não tem sangue de barata, né? A gente é feito de carne e osso. Então, é tudo muito intenso. A gravidez já é muito intensa por si só. Uma gravidez de risco é muito mais intenso, é muito mais estressante. Então, você imagina, hoje, olha, eu não imaginava, eu não sabia de toda essa parte da história. Para mim, a gente ia falar de nutrição, a gente ia falar assim, das coisas do coach, que a gente é cantora, desses detalhes. Como é conciliar tudo isso com ser mãe, né? Obviamente, de ter gêmeos e tudo mais,
como é conciliar tudo isso. E realmente superou minhas expectativas. Eu acredito da Vani também, porque a gente não sabia de todos os detalhes. Fica aí ouvinte também, a gente não sabia. Mas eu fui hoje presenteada com essa história. Eu fui abençoada. Então, se você... A gente vai terminar isso daqui chorando. Ah, meu Deus do céu, já me lembrei das lives. Eu já estava quase todas as lives. Fala, Vani, aí, para a gente encerrar, porque, ó, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar umas 2 horas. Muito, muito impactante, né? Porque, como a Andrea falou, a gente vem com uma expectativa, né? E Deus nos surpreende, né? Porque eu vejo esse momento, essa história da Keren, né? Como sabe, Deus assim, usando, falando com a gente, né? Algumas coisas aí que peguei minha parte aqui, né? Como a Andrea sempre termina dizendo, peguei minha parte. Então, Andrea, ó, hoje eu também, gente, aqui, ó, peguei a minha, né? Então, Pegou, né? peguei, né? Principalmente essa questão de retomar, né? Retomar alguns processos da vida e que, de fato, muitas vezes ficaram parados porque a gente, né, talvez, no meu caso, né, talvez desacreditei que poderia se dar continuidade. E aí eu recebo hoje isso, né? E eu, nossa, né? Apesar de tudo que eu já faço, né? Porque nós 3 aqui somos mulheres multifuncionais, né? E a partir de tudo que eu já faço, ainda tem, né, uma coisa e outra que, de fato, ficou um processo parado, porque eu acreditei que não ia conseguir dar conta de continuar, e foi reavivada essa chama. Eita, glória a Deus, né? Eu tenho uma terapeuta que eu comecei a fazer umas terapias com uma pessoa muito especial, e ela disse assim, Andréia, chega uma época que a gente tem que fazer algumas coisas pra gente. Você faz muitas coisas, mas de repente para os outros, em benefício dos outros, isso é muito bom. Mas e para você? E onde você deixou aí estacionado os seus sonhos? Coisas que você queria. Tem tempo, porque a gente não existe uma idade, vamos dizer assim, né? Para algumas profissões talvez exista, né? Eu falava para o meu pai que eu queria ser igual a Sandra Nemberg, pensa, louca. Apresentadora de telejornal, eu achava maravilhoso. Eu sentava no sofá para ver o jornal, porque eu achava incrível, eu adorava o jeito dela apresentar jornal, e eu falava com meu pai sentado do meu lado que eu queria ser igual. Para telejornal, eu já estou um pouco velha, né, gente? Então não vai rolar. Mas para escrever, para outras coisas, ó, tem tempo. Então, fica aí mais uma mensagem para você, jovem, para você, talvez que, né, você já passou aí um pouquinho dos 20, dos 30 anos também. Cara, não importa a idade, não importa isso. Supere-se, né? Veja e pesquise, tem os cursos online, tem coisa de graça, inclusive, que você pode fazer, tem um monte de coisa gratuita, né? Já que você vai investir, invista um pouco mais em você. Invista um pouquinho mais de tempo nas coisas que você gosta, que realmente te dão prazer, que te satisfaz, porque uma hora a nossa cabeça pira se a gente não fizer isso, principalmente agora, nesse momento, que a gente está trancado em casa, cheio de restrições, a gente não pode desenvolver todas as coisas que a gente gostaria, a gente não pode ficar visitando as pessoas que a gente mais ama, não é verdade? Então fica aí a dica para vocês. Vamos encerrar aqui, então vou dar mais uma palavrinha para a Keren dar um tchau para a galera, mais uma palavrinha para você, Vani, daí a gente encerra aqui. Beleza. Infelizmente, né? Bom, então eu só desejo que Deus também, né, fale com outros jovens através desse podcast, que vocês tenham aprendido, assim como também eu estou aprendendo todos os dias. Não esperem passar por algumas situações para vocês dar realmente a verdade. Tentem aprender com o testemunho dos outros, que vai fazer muito bem para a vida de vocês cristãos. E é isso. Beijo, a paz do Senhor. Quem quiser seguir nas redes sociais, segue. De vez em quando eu estou botando alguma coisa lá, um vídeo, uma peça teatral, um vídeo cantado. E é isso. É isso. Depois a gente vai deixar na descrição os arrobas lá dos grupos onde você canta, onde você participa também para a galera acompanhar. Vamos deixar também lá o seu IG no Instagram para a galera seguir também. Sempre tem coisas legais, um vídeo ou outro para a gente se inteirar. E daí na questão da nutrição também sempre tem um postzinho lá, umas coisas bem legais, tá, gente? E aí, Vani, vamos dar um tchau, infelizmente, na criudo. Menina, e hoje a gente foi para mais de 1 hora, viu? Nossa, que arrasa aqui, olha. Já chegou. A gente tá aparecendo nos podcasts famosinhos do YouTube, hein, gente? Gente, olha, um beijo, um abraço. Foi muito bom, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Keren, maravilhosa, amei conhecer assim. Nossa,
Incrível, amei, né? Eu sigo ali, vejo ali nas redes e tal, né? Mas, assim, poder falar, né, diretamente com você e poder ouvir toda essa história foi maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, Amém. seu casamento, tá bom? E um beijão, um abração para vocês, galera. Próxima semana a gente tem mais podcast, hein? É isso aí, meu povo. Um grande abraço para todo mundo, que você sabe que a gente ama muito todo mundo aí. Muitos corações, dê muito like nesse vídeo, meus queridos, e compartilhe muito, tá bom? Um abraço para vocês tudo, meu povo. Até semana que vem.